Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Estamos aqui ao vivo com mais uma live nossa do Três Palavrinhas. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom sempre a gente estar por aqui com vocês. Deixar o pessoal entrar. Aproveita aí para convidar seus amigos. Manda aqui o convitinho, o aviãozinho para convidar mais pessoas para estar aqui conversando com a gente sobre esse tema tão importante da nossa live de hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que esse é o desejo de todo mundo que ama Jesus, que os seus filhos e toda a sua casa caminhem com Ele. Esse é o nosso objetivo de vida, um propósito nosso, que os nossos filhos aprendam e escolham andar nos caminhos do Senhor, assim como nós, e que sejam usados por Ele, que vivam para a glória dEle, que façam escolhas que agradem a Deus, que permitam que os dons e talentos que Deus depositou dentro deles sejam usados para a glória de Deus, não é? Que aonde eles estiverem, que eles sejam luz, que eles sejam bênção, que eles levem a transformação da palavra do Senhor, que aonde eles colocarem a planta dos pés deles, ali será um lugar de honra, de glória a Deus, um lugar que pertence a Ele. E é o sonho do nosso coração, é o desejo, e isso é real. O Senhor tem isso para os nossos filhos, porque se nós mesmos desejamos isso para os nossos filhos, que somos maus, imagina o Senhor que é perfeito e bom em tudo que faz, o que Ele não deseja para os nossos filhos, né? Ele como, além de tudo, o Criador e quem nos deu os nossos filhos, não é? Então, eu tenho certeza que se nós temos planos maravilhosos para os nossos filhos, Deus, o Criador e que entregou para nós cuidarmos deles, tem desejos muito maiores, né? A Bíblia fala que os planos de Deus são muito mais altos que os nossos, os sonhos dele são muito maiores, né? E a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável, diferente da nossa vontade, que pode ser boa, mas muitas vezes o nosso coração é enganoso e podemos fazer escolhas erradas para nós, para os nossos filhos também, né? Então, eu e a minha casa serviremos a Deus, é mais que um desejo. É uma decisão, é uma promessa que Deus tem para aqueles que obedecem aos seus mandamentos, que o amam. E é uma promessa para você também, né? É isso mesmo. Deus tem isso para mim, para você, para sua casa. A gente precisa crer, tomar posse dessa verdade e viver de maneira digna para que essas verdades aconteçam na nossa casa também, né? Obedecendo os mandamentos do Senhor. Puxa, eu comecei a falar aqui, parece que Deus foi, né, realmente trazendo tanta coisa aqui no meu coração que eu não consegui compartilhar, ver aqui as mensagens de vocês. Mas onde vocês estão falando? Deixa eu dar uma olhada aqui. Oi, Maria Eduarda, tô te vendo aqui, Maria Eduarda, 17606. Paz do Senhor para vocês, sejam bem-vindos, convidem amigos para estar aqui com a gente, falando um pouquinho dessa importância de andar nos caminhos do Senhor. Fico feliz de ver Três Palavrinhas na casa de vocês, gente. Tantas mensagens aqui falando de que os filhos gostam muito do Três Palavrinhas, têm paz em ouvir o Três Palavrinhas. Patrícia Souza, estou aqui justamente assistindo Três Palavrinhas. E meus filhos estão aqui, se vocês ouvirem um pouquinho aí, é que nós estamos já com várias outras gravações novas, e hoje tem gravação, eles estão ali em cima ouvindo as músicas e ensaiando. Sim, meus filhos participam dos projetos, eles estão cantando nos Três Palavrinhas, então tem voz de crianças, eu sempre convido várias crianças para fazerem, né, o coro infantil, e sim, meus filhos também participam, isso faz parte da gente ensinar nossos filhos a andarem nos caminhos do Senhor. Olha, tem uma pergunta aqui que é quase que um spoiler. O que é isso, Nicolas? Lili, fala pro Samuca trazer os ovos de Páscoa do Três Palavrinhas para os Estados Unidos, por favor. Ai, meu Deus, a gente bem que queria. Mas vamos com calma, gente, uma coisa de cada vez, viu? Pra mim ele vai trazer. Gracinhas. Bom, gente, bem-vindos todos vocês aqui. Eu já falei um pouquinho aqui que nós estamos falando hoje do nosso tema da nossa live, eu e minha casa serviremos a Deus. Fala pra mim aqui. Eu sei que cada casa tem uma característica, não é?
Então, às vezes, você está na sua casa aí, você já entregou sua vida para Jesus e seu marido não, ou sua esposa não. Ou, de repente, vocês gostam, né? Se simpatizam aí pelo evangelho, mas não decidiram deixar o Senhor ser o Senhor da sua vida e da sua casa, né? Então, tudo isso você pode fazer a qualquer momento, pode fazer hoje. É só você decidir, falar: Deus, eu quero que você seja o Senhor da minha vida. Eu quero que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor. E quando você fala que você serve a alguém, quer dizer que você é servo dele. Quer dizer que aquele é o seu Senhor. É quem é Senhor da sua vida. É quem faz as escolhas e que é dono da sua vida por você. E ter um Deus amoroso, perfeito, fiel, que cuida de você e da sua casa, é a melhor decisão. Então você pode fazer isso hoje por vocês, pela sua casa. Lindos, ó. Gente, vocês têm que postar. Quando você tiver um filho cantando em uma música 3 palavrinhas, faz aí o post, né? Faz um stories aí, manda e marca a gente pra gente poder repostar e ver. Eu acho tão lindo. Eu fico tão feliz de ver as crianças curtindo, os papais babando nas crianças cantando a música inteira. A criança pequenininha consegue cantar uma música inteira 3 palavrinhas. Mas, gente, eu decidi fazer essa live com esse tema. Eu abri uma caixinha de perguntas há um tempo atrás, uns dias atrás, e teve uma pergunta que falou muito comigo. A mãe perguntava assim: ô papai, o meu filho não quer ficar na igreja, como que eu faço? Alguma dica? E eu penso que isso é um desespero no coração do pai, ainda mais se a criança é tão pequena, né, que já não tem tanta uma escolha, uma definição do que gosta, mas já sabe que não quer ficar na igreja por algum motivo. E sempre me perguntam isso: como que eu faço para o meu filho ficar? Meu filho não quer ficar. E como o nosso tema é eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu começo a ver que às vezes começa nas pequenas coisas, né? Se você lembrar, lá no Jardim do Éden, o diabo não se apresentou como algo muito errado. Ele se apresentou como algo que parecia duvidoso, que parecia certo, e ele vem dessa forma, sorrateiro até hoje. Então, muitas vezes, eu vejo pais e mães que olham e falam assim: isso não deve ser um grande problema, né? Eu deixar o meu filho com a vovó e eu ir para a igreja com meu marido. Ou não deve ser um problema eu levar meu filho e deixar ele comigo no templo, já que ele não gosta de ficar na salinha. Não deve ser um problema, mas eu estou indo. Não deve ser um problema eu deixar o meu filho adolescente em casa e ir para a igreja com meu marido. Esse é o risco, esse é um lugar perigoso de se estar. E a gente não deve brincar com Satanás, a gente não pode brincar com o nosso inimigo. Ele está ao nosso derredor, a Bíblia fala isso, procurando quem possa tragar. E geralmente, quando ele não consegue acertar os pais, ele vai para os pequenininhos, né? Como se fosse um leão caçando. Quando ele não consegue caçar o adulto, o animal adulto, ele vai no animal pequeno, que é mais fácil, uma presa mais fácil. Então é muito importante que nós, pais, tenhamos os nossos olhos atentos para o mundo espiritual e não achar que tudo é muito simples, tudo pode, tudo é normal. Isso não é um grande problema, né? Esse engano, muitas vezes, engole as pessoas e engole famílias, e é por causa de um pequeno engano que de repente se cria um grande caos. Você vê que por causa de um engano, Adão e Eva foram expulsos ali do jardim. E toda a humanidade foi contaminada com o pecado por causa de um engano. Não é? Então o engano não é uma coisa pequena, tá? Não tem lugar melhor que a igreja para levar nossos filhos. É isso mesmo, Lili. Não tem lugar melhor. Olha, a Maria falando aqui que é professora na escola dominical. Sempre levo minha filha para a igreja, é um bom lugar para ficar. E o que eu queria contar para vocês aqui, esse versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, está em Josué 24. E se você for ler o versículo, o capítulo inteiro, você vai entender um pouco melhor, né? A história e saber por que Josué estava fazendo. Porque 24:15 fala só isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a história inteira é maravilhosa. Depois eu vou ver se a gente consegue dar uma lidinha em tudo aqui. Mas o que ele está contando é o seguinte: Josué estava lá, se reuniu com todos as pessoas importantes, né, da tribo de Israel,
todas as autoridades, os líderes, o povo, chamou todo mundo ali, os oficiais, e eles foram diante de Deus. E ali Josué disse ao povo, olha só o que fala no versículo 2, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, vieram além do Eufrates e prestaram culto a outros deuses. Então ele está contando que Abraão foi lá e prestou culto a outros deuses, muito tempo atrás. E ele continua, Deus falando, mas eu tirei seu pai, Abraão, da terra da além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã. E lhe dei muitos descendentes, como ele prometeu, e lhe dei Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, feri os egípcios com pragas, lembra dessa história? É real. Com as quais eu castiguei e depois tirei vocês de lá. Deus falando para o povo. Tá lembrando o que eu fiz? Versículo 6. Quando eu tirei seus antepassados do Egito, vocês vieram para cá, para além do mar. E os egípcios os perseguiram com os carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz o mar voltar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês vieram. Depois disso, vocês viveram no deserto por um longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Mais uma vez, outro livramento do Senhor. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Vitória para o povo de Deus. Daí ele continua mais embaixo, versículo 11. Depois vocês atravessaram o Jordão, chegaram em Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus e ferezeus e cananeus e hititas e girgazeus e heveus e jebuseus. Mas eu os entreguei na mão de vocês. Ele falou, todos os inimigos que apareceram. E eu os entreguei na mão de vocês. Isso é Deus falando e Josué falando para o povo. Olha todo o livramento que Deus deu. E todas as vezes que eles tiveram uma luta, Deus deu a vitória para eles. Todos esses povos que eu falei, Deus fala, mas eu os entreguei na mão de vocês. Eu causei pânico para expulsá-los de diante de vocês. Como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Olha isso, não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Não foi por causa da capacitação deles, não foi porque eles estavam totalmente preparados e guerreiros totalmente armados que eles venceram. Deus estava falando isso para eles, foi porque eu dei a vocês a vitória. Bom, foi assim que eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, as cidades que vocês não construíram, nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Então vocês estão colhendo um lugar para morar e comida que não foram vocês que correram atrás dela. Fui eu que dei para vocês prontinha. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Aí vem aquele versículo que todo mundo conhece, né? De Josué 24:15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados, que serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E mais para frente o povo fala então que eles escolheriam também servir ao Senhor, que não serviriam aos deuses dos antepassados, nem servirem outros deuses. O que isso quer dizer, gente? Josué estava dando um basta. Chega dessa palhaçada de ficar toda hora voltando atrás e desistindo e falando que não, eu quero adorar a Deus, mas não larga o pecado, não larga o vício, não larga aquilo que está longe do que Deus prometeu. E volta sempre àqueles outros deuses, aquela idolatria que a gente pode colocar como qualquer outra coisa que tira o lugar de Deus na sua vida. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus na sua vida é um Deus, é uma idolatria. Toma o lugar do que o Senhor tem de Deus na sua vida, né?
E quando a gente fala eu e minha casa serviremos ao Senhor, a primeira coisa que a gente tem que pensar, baseando aqui no que a gente leu, não foram os arcos, né? Como que é? Nem os arcos, nem a espada. Nem a espada, nem os arcos que lhe deram a vitória. Fala aqui no versículo 12. Muitas vezes a gente acha que os nossos filhos vão seguir os caminhos do Senhor e a nossa casa vai estar nos pés do Senhor por conta da nossa própria ação, por conta daquilo que eu faço, do que eu decido, do que eu guerreio somente no mundo físico. E não é. Foi o Senhor que deu a vitória e é o Senhor que continua dando a vitória nas nossas vidas. É Ele que dá tanto a vontade da gente de querer algo quanto nos capacita a exercer ou efetuar, né? Diz a palavra de Deus. Então, meus queridos, quando a gente fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, a gente pode pensar que não é só porque eu quero que a minha casa sirva ao Senhor. É o Senhor que vai me capacitar a ter um tipo de vida, um estilo de vida. É Ele que vai me dar todas as ferramentas que eu preciso para que a minha casa sirva ao Senhor. Isso é um alívio, porque tira da nossa mão aquele peso e aquela responsabilidade de falar assim, só vai acontecer se eu fizer. E não é bem assim, tá? Nós precisamos ter a nossa vida entregue nas mãos do Senhor, sim, para que as coisas aconteçam automaticamente. Como nós falamos muito dos princípios, né, nos nossos cursos, é o princípio da semeadura e colheita. Aquilo que a gente vai semeando na nossa vida, a gente vai colhendo dos nossos filhos também, tá bom? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês aqui, para que a sua casa sirva ao Senhor. Primeiro, você precisa buscar a Deus para que Ele seja o Senhor da sua vida, primeiro. Isso quer dizer transformação, né? Então, aquilo que você fazia antes, depois que você tem Jesus, você não faz mais se era pecado. Aquele pecado que você cometia antes, aquele comportamento errado que você tinha antes, você não deve fazer mais. A Bíblia fala que tudo se fez novo. Tem atitudes novas, pensamentos diferentes, e a partir daí toda a sua casa vai sendo transformada. Eu vi um post esses dias de alguém falando assim, tente ficar uma semana sem reclamar. A gente viu aqui que o povo ficou no Egito por 40 anos. Um longo tempo. Por quê? Porque eles ficavam reclamando. O post falava assim, tenta durante uma semana não reclamar. E quando você for reclamar de alguma coisa, troca aquela reclamação por alguma gratidão. Isso é o que o mundo fala, né? Então o mundo já sabe, as pessoas sabem que você trocar a gratidão ao invés da reclamação, te traz algo bom para sua mente, para o seu corpo, né, para o seu futuro. E a gente sabe que isso é real, né, na igreja, porque nós sabemos que o Senhor pode fazer essa transformação de dentro para fora. Então, busque a Deus para que Ele seja primeiro o Senhor da sua vida, que traga em você, que faça em você essa transformação que você tanto pede, que você precisa, que você vê. Não permita que o diabo viva te julgando e te ameaçando e te mostrando o tanto que você não presta, o tanto que você não é um bom pai, uma boa mãe, o tanto que você erra, o tanto que você falha, o tão incompetente que você é. Não permita que o diabo fique te enganando dessa forma. Troca essas palavras por aquilo que o Senhor fala a seu respeito. Deixa você ver a transformação que o Senhor pode fazer e que Ele tem feito na sua vida. Nós estamos sempre em obras, não é? A gente vai estar sempre em obras, sempre transformando, até Jesus voltar. De glória em glória, até atingir a atitude de varão perfeito. Nós estamos aí longe de sermos perfeitos, mas estamos buscando a santificação em Cristo, buscando santificação. E é isso, busque a Deus, busque a santificação em Cristo e permita que Ele seja o Senhor primeiro da sua vida. Assim suas atitudes vão ficar diferentes, a sua casa vai ter um ar diferente, mamãe. Você vai conseguir acessar o coração dos seus filhos, mesmo em momentos difíceis. E assim seus filhos vão querer também servir o mesmo Deus que você serve. Orar ao mesmo Deus que você ora e que responde às suas orações. Eles vão querer ir para a igreja e estar com as mesmas pessoas, os irmãos em Cristo que acreditam e que vivem debaixo das mesmas promessas, né, dos mandamentos, obedecendo os mandamentos do Senhor, pessoas que se amam, que são diferentes, que pensam diferentes, mas que podem conviver juntas porque fazem parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. É mais um princípio aí, um princípio da
individualidade, o princípio da união. Somos diferentes, mas fazemos parte do mesmo corpo e podemos assim viver respeitando as diferenças uns dos outros e viver assim em comunhão, em família, não é? A outra coisa que é importante para você dizer eu e minha casa serviremos ao Senhor, apresente Jesus para o seu filho no dia a dia. Muitas vezes você fica preocupado em fazer o culto doméstico, em ter um culto na sua casa, e fazer uma célula, um GC, trazer, coisas para dentro da sua casa para que o seu filho conheça Jesus. E muitas vezes, se você for ver como Jesus ensinou, a respeito do seu Pai, a respeito do amor de Deus para as pessoas, foi no dia a dia, foi nas coisas que iam acontecendo, que ele ia mostrando o que era verdade, o que era falsidade, o que o fariseu fazia, o que era do agrado do Pai. Era assim que ele ia fazendo, no dia a dia. Claro, separar um tempo para devocional é essencial, é importante, porque é um relacionamento. Você fala com um amigo uma vez por mês, ele não é um amigo tão próximo. Se você fala com ele uma vez por semana, ele já está mais... Você já sabe mais dele, ele já sabe mais de você. Agora, aquela pessoa que você fala todo dia, ela te conhece de verdade. E é a mesma coisa em casa. Se você apresenta Jesus para o seu filho todo dia, em várias situações do dia, ainda tem um momento de buscar a Deus juntos, ensina aos seus filhos, quando eles crescerem, já são maiorzinhos, a continuarem a buscar a Deus e a ler a palavra de Deus sozinhos, entrar no seu quarto e ler a Bíblia, permitir que Deus fale com eles também. Isso é muito importante e é natural, porque Deus nos criou para isso. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E Deus nos criou para que a gente pudesse adorá-lo. Então, o desejo de adorar sempre está no coração do ser humano. Já é intrínseco, a gente precisa adorar alguma coisa. E se a gente não escolhe adorar a Deus, porque está dentro de nós esse desejo de adorar, a gente começa a adorar outras coisas. Você pode ver aí no mundo, tem pessoas adorando muitas coisas. Você vê na Índia ali, por exemplo, pessoas que adoram ratos, bois, coisas assim que a gente vê que é um domínio do diabo sobre a vida deles. E você vê pessoas que adoram atores, cantores, que estão aí fazendo sucesso com música, com teatros e coisas pornográficas, e as pessoas estão achando que tudo isso é normal. Mas o que é que Deus tem pra gente? Que a gente apresente aos nossos filhos a sua palavra no dia a dia, como diz em Deuteronômio 6. Não é só de vez em quando, é todo o tempo. É andando no caminho, ao sentar, ao levantar, coloca nos umbrais da porta, ou seja, põe ali na frente, é o tempo inteiro você falando do amor de Deus, mostrando a grandeza do Senhor para os seus filhos. O Três Palavrinhas tem essa função que você tem na sua casa, algo para mostrar para os seus filhos, para que eles cantem, quando eles estão cantando ali. A Bíblia fala que é da boca dos pequeninos, das crianças que mamam ainda, que vem o perfeito louvor. Então, quando você liga aí, seu filho está cantando, ou ele está só balbuciando, ou ele está lá fazendo assim e está gostando, eu tenho certeza que Deus recebe o louvor deles no coração, sabe? E isso, desde pequenininho, Deus já pode ir ali marcando o coração deles para que eles amem ao Senhor. Então, apresente o seu filho no dia a dia, nas coisas do dia a dia. Do mesmo jeito que você ensina ali a obediência, a respeitar, a criança um pouquinho mais velha, a estudar, a fazer as lições, a ser responsável, a guardar suas coisas, que é um princípio da mordomia, Cuidar bem daquilo que Deus te entregou. Da mesma forma que você faz isso, ensina ele também a agradar a Deus em tudo que ele fala. Ensina ele também a obedecer os mandamentos do Senhor, a amar o próximo, assim como o Senhor o ama, a tratar o outro como ele quer ser tratado. A gente ensina essas coisas, ensina também a respeito do amor de Deus para eles, com 3 palavrinhas, com tanto produto legal que está aparecendo por aí, E João 14:21 diz o seguinte, que aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são esses que me amam. Então, se você fala que ama a Deus, você ama Jesus, você tem que obedecer os mandamentos do Senhor. A gente não quer que os nossos filhos obedeçam aquilo que a gente fala. Você não fica muito feliz quando você dá uma ordem e o seu filho obedece de primeira? Você não fica assim, nossa, que alegria,
orgulhosa pelo seu filho te obedecer, você fica feliz com você mesmo porque você fala, tô fazendo um bom trabalho, tô conseguindo me comunicar com meu filho tá conseguindo aprender a obedecer. Você não fica feliz quando isso acontece? Imagina o nosso Deus. Quando a gente decide obedecer os mandamentos dele, quando a gente decide andar segundo a sua vontade, obedecer, e muitas vezes quando a gente faz isso, essa escolha quer dizer que a gente fala sim para Deus e fala não para muitas outras coisas. A gente não vive uma vida de proibições, a gente vive uma vida de escolhas. Nós escolhemos dizer sim para algumas coisas e automaticamente dizemos não para outras por amor a Deus. E isso os nossos filhos vão percebendo à medida que nós apresentamos Jesus para eles no dia a dia. Quando você para comer e agradece a Deus pelo alimento, você agradece a Deus pelo sustento, pela provisão que vem dele, que é ele que te dá o seu salário, não é o seu chefe, não é o seu cargo, quem te dá o seu sustento é o Senhor. Não é isso que a gente leu aqui? Não foram arcos nem espadas. É o Senhor quem tem dado a vitória para você em todas as áreas da sua vida. E vai continuar sendo assim. Quando você diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, Ele mesmo vai te ajudar que isso seja real. Primeiro, para que você busque a Deus, para que Ele seja o Senhor da sua vida primeiro. Depois, apresente Jesus para os seus filhos, para que eles também queiram buscar a Deus e permitir que Deus seja o Senhor da vida deles também. Quanto mais cedo possível, para que eles aceitem Jesus mais rápido possível. Né? E outra, não existe, nunca é tão cedo e nunca é tão tarde para se conhecer a Jesus e para aceitá-lo como Senhor e Salvador. Pode ser uma criança pequenininha que vai ter a vida inteira para viver na presença do Senhor, uma vida inteira transformada. E pode ser uma pessoa idosa que já viveu ali, de repente, sob a influência do pecado tantos anos, mas ele pode, ali no final da sua vida, ter essa transformação e viver a eternidade com Jesus. Então, é para sempre. A terceira coisa, leve seu filho na igreja. Gente, leve seu filho com você e com a sua família para a igreja. Faça isso, né? E transforme isso de um hábito na sua casa. Não faz aquele negócio de ir um domingo, aí 2 não vai, aí pula 3 domingos. Né? Seu filho não sabe nem da sua rotina. Então, da mesma forma que você cria uma rotina aí na sua casa, não tem horário de dormir, de escovar dente, tem horário da alimentação, do almoço, do café da manhã. Você tem horário, você tem uma rotina, né? Um planejamento. Faça disso também uma rotina, um hábito, porque isso é importante. Primeiro, porque o Senhor fala que a gente precisa fazer isso, estar junto com a família, com os da fé, com os irmãos da fé. Você permite que seu filho tenha relacionamento com crianças que creem no mesmo Deus que ele, que fazem escolhas também semelhantes, né? Você protege ali o coração do seu filho quando outras crianças também estão fazendo a mesma coisa e ele vai aprendendo aquilo como algo natural. Outra coisa, você conhece famílias, você vai conhecer um amigo que tem um filho da mesma idade do seu, vocês vão se ajustando ali, vai formando, criando relacionamento. De repente você tô vendo uma mãe falando aqui, ó, meu filho é Down, a Lildene, meu filho é Down e ele é o meu orgulho, profeta levita, adorador do Senhor Jesus, ele ama tocar bateria. Olha que coisa linda, Deus coloca propósito e talentos, né? Talentos para propósitos na vida das crianças. E olha que lindo. Eu tenho certeza, minha querida, que você incentivando ele, deixando ele aprender cada vez mais, ele vai sempre tocar para o Senhor e sabe-se lá que grandes coisas o Senhor pode fazer através dele. Se você tem planos lindos para ele, imagina o nosso Deus, não é? É isso mesmo, a gente tem que observar e ver dentro dos nossos filhos o propósito de Deus para a vida deles. É através disso, do talento que ele tem, daquilo que ele gosta de fazer, que você vai descobrir para que Deus criou seu filho. Todo mundo fala que Deus tem um propósito para todo mundo, não é? Deus tem um plano para você. E não é só para adulto, não, é para todas as pessoas grandes e pessoas pequenas. Então você que tem uma pessoinha pequena sobre os seus cuidados, seja você essa pessoa que vai ajudar o seu filho ou a criança que você cuida a entender o propósito de Deus para a vida dela, através dos dons, dos talentos que a gente vai identificando, né? Então, eu estava falando para você
levar o seu filho com você para a igreja. Não deixa ele na casa de outra pessoa e vai. Não deixa seu filho ser privado de ir na igreja, porque ele é pequeno demais, não tem entendimento. Às vezes deixa com a vovó e você vai. A criança de 1, 2 anos, elas conseguem sim, não somente entender, mas sentir a presença de Deus. Você já viu uma criança, eu já vi vídeos aqui de crianças que são pequenininhas assistindo o vídeo 3 Palavrinhas, e as crianças começam a ficar emocionadas. Você vê que não é um choro de tristeza, mas é um choro de emoção. Tão pequenininha, não tem conhecimento, não tem entendimento, mas toca o coração, o espírito. Que o espírito já está ali, não é? Então, leve seu filho para a igreja com você. Deixa ele na sala do Ministério Infantil. Se tiver um Ministério Infantil, deixa ele lá, incentive. Se o Ministério Infantil não é bom, seja você a pessoa que vai fazer a diferença, que vai ver a necessidade e vai ser a resposta para aquela necessidade. Que é muito ruim você ver, eu vejo pais chegando no Ministério Infantil com várias reclamações, várias coisas que não gostam, que discordam e tal, mas não chegam com uma proposta de resolução de problema, não chegam ali como uma resposta, né, uma solução para aquilo que ele enxerga como um problema. Então não ajuda, né? Então seja você aquela pessoa. De repente, como a minha irmã falou aqui, de repente você chega numa igreja e não tem nenhuma estrutura para receber crianças com necessidades especiais. Seja você essa pessoa que vai estar ali ajudando. Às vezes a igreja não tem mesmo uma estrutura, não tem pessoas que saibam, né, o que fazer. Se você tem um filho com necessidades especiais, você é essa pessoa que pode ser usada por Deus para abençoar tantas outras crianças com necessidades especiais que querem ir para a igreja, que os pais querem levar, mas que não sabem se a igreja vai saber receber essa criança ou não. E se você estiver lá e ajudar, é uma possibilidade de outros pais com crianças com necessidades especiais também participarem, levarem seus filhos. Então seja você esse agente de transformação ali no Ministério Infantil da sua igreja. Se essa igreja que você está não tem Ministério Infantil, seja você aquela pessoa que Deus vai levantar para abençoar, para iniciar um projeto, sabe? É o que eu estou falando aqui de novo. Não é pelo aquilo que você sabe. Teve uma pergunta que me falaram, eu estava comentando aqui no começo, se eu sempre trabalhei com o Ministério Infantil. Eu respondi isso também, que não. Eu não trabalhava com o Ministério Infantil antes, eu sempre estive voltada para a área da música, né? Meu marido sempre cantamos, sempre, desde a época de namoro a gente saía para ministrar nas igrejas, mas para adultos. Depois que eu fui ter meus filhos, que eu comecei a meus olhos abrirem, foi o Senhor que abriu os meus olhos especificamente num dia, que eu já contei para vocês aqui uma vez, em Dallas, quando eu fui fazer o seminário, para essa proposta de entender as crianças e levar Jesus numa linguagem que elas vão entender Jesus. Não é? Então, leve seu filho para a igreja e deixe ele no Ministério Infantil. Ajude o Ministério Infantil. Seu filho não fique lá para ajudar ele se adaptar. Insista, persista, mas evite ao máximo que o seu filho fique com você no templo. Porque aquela linguagem não é a linguagem para ele. Ele não vai estar entendendo a pregação. E isso não vai trazer transformação para a vida dele. Então, fique com essas dicas que eu te coloquei aqui. E lembre-se sempre que você, pai, você, mãe, é o primeiro pastor, primeira pastora dos seus filhos, tá certo? Primeiro você faz em casa, discipula seus filhos, cuida ali pertinho, ensina para eles, conta para eles as histórias lindas da Bíblia, contextualiza nos dias de hoje. Eu já falei para vocês, né? A gente fica falando de Daniel na cova dos leões. A criança não sabe o que é cova dos leões hoje em dia, ninguém faz isso mais. Então explica para ela que de repente é como se os leões fossem grandes problemas, uma situação que você não sabe resolver e você se vê ali, o que eu faço com isso? Então Deus vem ali e traz a solução. Deus livra você daquele problema, Deus se levanta, como a gente viu aqui na história, dá o livramento, né? E dá os inimigos nas mãos, aqui ó, eu os livrei das mãos dele. Quantas vezes a gente vê essas histórias na Bíblia falando do livramento do Senhor, que são grandes problemas, são como leões ali na cova dos leões, e Daniel não foi comido pelos leões, mas Deus o livrou, porque ele foi fiel. E ali você vai explicando dentro da história, não fica só com a historinha, para eles saberem a história,
traz para o contexto deles o que quer dizer aquilo. Porque vai ficando na linguagem deles, eles vão começar a entender, vão começar a amar a palavra de Deus e querer saber mais sobre ela e sobre esse Deus maravilhoso, grandão que eles servem. Use as músicas do Três Palavrinhas para incentivar que eles também queiram estar ali cantando, dançando. Criança aprende brincando. Gente, a coisa mais legal que tem é lidar com criança, porque rejuvenesce a gente se sente melhor, a gente vê a pureza da criança, a gente fala, puxa, eu preciso ser assim também. Como a gente aprende com as crianças ao nos prepararmos para ensinar para elas. E isso, se você faz isso na sua casa todo dia, meu querido, não tem como você não aprender se você não parar para estudar um pouco para ensinar para os seus filhos. E é tão bonito ver quando eles tomam atitudes corretas porque você ensinou. Você ensinou e Jesus falou no coração deles. É lindo ver, eu já estou com meus filhos com 10 e 13 anos, eu vejo eles tomando atitudes de coisas que eu ensinei há tanto tempo, que eu semeei e que hoje que está florescendo. Então não desiste de levar a palavra de Deus, não desiste de semear no coração do seu filho, porque ali é terra fértil, viu? É terra fértil. Deixa eu dar uma lidinha aqui nas mensagens de vocês. Fui me empolgando aqui, né? Alguém falou aqui, me nota! Deixa eu ver. Maria Eduarda, 13809. Tudo bem com você? Muito bom. Deixa eu ver mais mensagens aqui. Júlia, 5 anos. Um beijo pra você. Todo mundo falando que ama Três Palavrinhas. Sim, Jéssica Enxovais perguntou se o Três Palavrinhas ministra em igreja. Sim, a gente ministra em igreja, nós temos uma equipe. Nós temos 7 trupes no Brasil que fazem os nossos espetáculos, que a gente leva os nossos personagens, né? A Sara, o Miguel e o Davi nas igrejas. A gente faz o nosso espetáculo, nós temos 2, Deus é Tão Bom e o outro que tá aí no forno já sai. E a gente faz as apresentações para as crianças com as nossas músicas. Tem um roteiro, um teatro super lindo. Depois vocês entram no YouTube, que também tem algumas partes, né, do nosso show que a gente gravou e colocou lá para vocês. Quem tá dentro do nosso clube, do Três Palavrinhas, consegue assistir na íntegra, no nosso aplicativo. Vamos lá? Vocês vão fazer mais episódios do Três Palavrinhas? Vini, muito bem, tá cheio de spoiler aqui. Ah, Nicolas, é você de novo? Nicolas, quem é você, Nicolas? Sim, tem mais episódio do Três Palavrinhas Mini vindo por aí. Tá fresquinho, tá no forninho. E tá lindo, 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 lindo. Vocês vão amar. Minha filha tem 1 ano e 5 meses e ama Três Palavrinhas. A música Se Jesus é seu amigo, bata palmas. É a música que ela gosta, é isso? Se Jesus é seu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata palmas. Isso aí. Meu filho ama louvar muito. Meu filho louva muito bem na igreja. É muito bom ver as crianças servindo, gente. E outra, tá na igreja, dá oportunidade para seus filhos servirem. Coloca eles para cantar ali, ó, mais aqui uma criança falando que toca bateria também. Meu filho reproduz o que ouve muito bem. Gente, vocês não têm, assim, meu coração fica tão feliz com isso, porque eu tenho certeza que com o Três Palavrinhas vai despertando essas coisas na mente, né, das crianças, e eles vão trazendo à tona ali coisas que eles nem sabiam que tinham ainda, cantando, querendo batucar, vão escolhendo o violãozinho, algum outro instrumento. Vai incentivando, mamãe e papai. Fabrícia Silva 744. Um beijo para suas filhas Eloá e Laís. Muito bom. Minha filha evangelizou os colegas na rua, na escola onde ela passa. Silvia Caroline, olha só, isso é tão lindo, porque a gente sabe que as crianças, elas são puras e elas falam do que elas acreditam, e elas acreditam em Jesus e querem que todo mundo acredite no que ela está falando, quer que as crianças conheçam mesmo esse mesmo Deus.
Tive uma experiência esses dias agora com uma amiga que compartilhou comigo também. Eu tô uns 3 dias mais ou menos que a filha dela fez isso. E aqui nos Estados Unidos não é muito comum você sair batendo na porta das pessoas. Você não pode muito fazer isso. E ela quis sair andando e falando, e a mãe foi até um pouco sem graça. Minha filha, como é que a gente vai fazer isso? E ela foi saindo na rua e tinha pessoas na rua e ela começou a abordar as pessoas. Falando, você sabia que Jesus te ama? Você sabia que Jesus tem um plano para você e que ele quer que você conheça mais a respeito dele e tal? E diz que assim, as pessoas começavam a chorar porque ficava impressionado com uma criança fazer algo desse tipo, né? Imagino que Jesus devia ser assim na época dele, quando ele falava ali no templo, e as pessoas ficavam babando, né? Criança falando sobre o amor do Pai. Então, nossos filhos podem ser assim também, gente. Então, lindo ver crianças falando de Jesus. Ó, Sara, bebê, levanta a mão para orar, para abençoar. Então, gente, olha, vamos investir nessas crianças, porque eu vou te falar, elas são maravilhosas. Tem mais um monte de mensagem aqui, gente, de carinho. Olha, que coisa linda aqui. Karina Farias Porto. 3 palavrinhas fez parte da minha vida de mãe. Me abençoou. Eu fiquei sozinha com minha filha na pandemia e as músicas me consolaram. Eu não podia ir na igreja e 3 palavrinhas me abençoou. Fico muito feliz. Muito mesmo, porque eu sei que foi um consolo para muitos corações, né? Olha, que bênção. Muito bom. Mas você sentia as crianças pela música? Eu não entendi muito bem essa pergunta, Fabrício, mas eu acho que é assim, você está falando antes, né? Quando eu cantava e ministrava para adultos e tal, as crianças sempre vinham atrás de mim. Por mais que eu estava falando para os adultos, quando eu e meu marido a gente sentava no lugar para conversar, daqui a pouco estava cheio de criança perto, a gente brincava com eles e conversava. Então eu sei que Deus coloca em nós, né, esse imã, né, para crianças se aproximarem da gente, porque Ele mesmo colocou dentro da gente essa característica de chamar a atenção, de que as crianças estarem perto da gente. A gente nem sabia ainda, né? A gente só estava namorando ainda na época, a gente nem imaginava o que Deus tinha para fazer com a gente. Sou cristã há anos, levava meu filho à igreja comigo quando criança. Gra 9 Lima tá falando. Falei muito no discipulado com ele, agora adulto ainda não converteu. Tive muita culpa nesse processo. Minha linda, como eu falei para você, nunca é tão cedo e nunca é tarde demais pra gente falar de Jesus pros nossos filhos. Eu falei mais cedo, não desista dos seus filhos, porque Deus deu ele para você. A salvação, ela é individual, tá? Então, tem muitas mães que pregam para os filhos, e os filhos ainda, mesmo assim, com todo exemplo, com tudo que ensinam, os filhos escolhem. É uma escolha individual, escolhem não servir a Deus. E apesar de ser uma responsabilidade que cada pai carrega, e eu acho difícil a gente não colocar sobre nós essa responsabilidade, eu não colocaria a palavra culpa sobre você, porque Jesus não coloca culpa sobre nós. Ele veio justamente para tirar dos nossos ombros essa culpa do pecado. E o que eu falaria para você aqui agora é que você continue orando por ele e faça o que a gente conversou assim, busque a Deus para que Deus seja primeiro na sua vida e fique perto dele, ore por ele, permita que o transbordar de Jesus transborde na sua casa também. E eu tenho certeza que com o tempo o Senhor Jesus vai cutucar ali o coração dele, viu? Mas não deixe o diabo te dominar com culpa, porque ela vai cegar os seus olhos para o que o Senhor tem para a vida dele e para vocês juntos, tá bom? Meus queridos, muitas mensagens por aqui ainda. Vou deixar aqui um beijo para todo mundo. Me desculpa, eu não consegui responder todas as mensagens. Eu tenho o meu Instagram pessoal, se vocês quiserem conversar comigo, podem me seguir por lá também, que às vezes fica mais fácil da gente responder do que por aqui, pelo 3 palavrinhas, tá? É Adila Mizrahi, @AdilaMizrahi, e sempre respondo todas as perguntas, tô vendo várias aqui, podem mandar por lá e a gente vai conversando, tá bom? Agradeço aqui a presença de todo mundo, Deus abençoe muito vocês, Deus abençoe a casa de vocês, para que você e sua casa sirvam ao Senhor e vivam para a glória dele, vivam para honra e louvor do nome do Senhor, e que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe,
Um beijo pra vocês. E eu vou terminar cantando uma música que me pediram aqui. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Deus abençoe. Tchau, tchau.